Cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Dirce. Paulo Rogério. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Estive doente na semana passada e teve um dia em que mal eu consegui fazer o almoço. Eu percebi que não estava nada bem quando eu coloquei a comida na mesa e vi que não tinha nenhum tempero na batatinha. É raro ter um dia em que não invento um prato que contenha a batata inglesa. Eu vou variando os condimentos e a forma de preparo. Contudo, naquele meio-dia, a batatinha figurava no cardápio sem qualquer capricho culinário, fervida na água e temperada com sal. Para explicar melhor, eu dou mais um exemplo. Depois do almoço, meu esposo recolheu as panelas e as colocou sobre o fogão. Sim, eu não havia nem tirado a comida das panelas. Também não pus as sobras em recipientes para guardar na geladeira. E antes da noite, com a fome batendo à porta, fui até a cozinha e vi a panela com as batatas fervidas. Estavam com um aspecto que lembrava a comida da minha mãe. Sem geladeira em casa, depois do almoço, ela colocava os restos na despensa para servir na janta. E muitas vezes, no meio da tarde, as batatinhas cozidas acabavam sendo meu lanche. Também era uma forma de sentir o capricho materno. Eu tenho certeza que muitas vezes na minha casa faltavam ingredientes, mas ela dava um jeito de deixar tudo muito delicioso. Uma vez eu perguntei o que ela fazia com a colher quando ela mexia nas panelas, e ela disse: eu desenho corações. Olhem só que lindo. E por esses anos todos, eu lembrava vagamente dessas ocasiões. Mas na semana passada, aquela comida fora da geladeira, aquela comida na panela, trouxe de volta o gosto das batatinhas que eu comia na infância. E não podia ser aconchego melhor para quem não se sentia bem. Aquelas batatinhas cozidas eram uma espécie de abraço por dentro, um chá de mãe, um beijo na testa, costume que ela tinha para averiguar se a gente estava com febre. E eu fiquei depois pensando na capacidade que todos nós temos de criar memórias afetivas para poder, um dia desses, encher o peito de bons sentimentos, momentos que nos enchem de alegria e de lembranças deliciosas, daquelas que a gente leva a vida afora e sempre rendem um sorriso, eu diria, nos enchem de calor quando a gente está num momento de dificuldade ou talvez em que a gente precisa de um colinho. Por outro lado, nós também podemos encher a nossa vida de sofrimentos, eu diria criar repertório de chateações. Então, cada um de nós pode se perguntar: que registro eu faço? Que registro meu companheiro, minha companheira guarda de nós, do nosso mais íntimo ser? Como nós marcamos os momentos da nossa família? Que tipo de assuntos a gente puxa na hora do almoço? Que memórias os nossos filhos têm quando lembram do almoço? É um momento bom? É um momento de discussões, de brigas? Tem aquela pessoa que sempre vai procurar um assunto para dar confusão. Que memórias a gente tem das nossas viagens de férias? No caminho a gente canta, a gente conversa ou a gente discute as mazelas da família? Porque todas essas questões a gente leva para a vida fora. O que a gente guarda para os nossos filhos? Que memórias afetuosas eles vão buscar se um dia estiverem doentes? Será que eles também vão lembrar da comida na panela, de alguma coisa boa que viam com o pai ou com a mãe, ou com a avó? Enfim, é importante cada um de nós pensar quais afetos a gente pode resgatar diante das solidões da existência que todos nós vamos ter ao longo da vida. Então, repito, cada um de nós tem a capacidade de gerar, de criar memórias afetivas grandiosas. E também, por outro lado, podemos marcar com questões muito tortas que vão, ao contrário, gerar dores quando a gente lembrar.
O estudo do cérebro já mostrou que a gente consegue lembrar melhor de alguma situação quando ela está relacionada a algum sentimento ou com algum sentido. Então é um cheiro, é uma música, é um gosto que também faz com que a gente desperte então a nossa memória, a gente consegue lembrar com mais clareza em relação a acontecimentos. E quando a gente olha para o nosso passado, muitas vezes a gente tem a tendência de lembrar como positivo ou negativo, quando na verdade tem as duas coisas, mas a gente se apega a alguns fatos mais marcantes. E quando a gente está nessas relações, especialmente em família, refletir também sobre aquilo que a gente fala e o porquê a gente diz. Muitas vezes a gente fala tanta coisa que não precisava, muitas vezes fala ofendendo, criticando, sendo que muitas vezes é mais para botar para fora e não precisava dizer determinadas coisas. Então, vale sempre essa reflexão em relação no que a gente expressa, porque uma vez uma palavra dita não tem como voltar atrás. E tem uma questão, a gente nunca sabe como o outro vai acolher essa palavra, né? Tu podes dizer, talvez só para dizer, mas para o outro ele pode acolher de uma outra forma e para ele produzir um sentido que não faça nada bem. Tá bem, Dirce, muito obrigado. Bom dia, bom dia. Agora 9 para as 8, 14 graus e 6 décimos a temperatura. Vem aí o quadro Boas Notícias, o intervalo e em seguida as últimas da polícia.